No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ataque de pânico, crise de ansiedade e transtorno de ansiedade generalizado. Qual que é a diferença? Tu já sentiu o teu coração disparar do nada? Falta de ar? A sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer? Ou talvez tu viva com aquela preocupação constante e que nunca vai embora. Muita gente chama tudo isso de ansiedade, mas na verdade podem ser coisas bem diferentes, com origens e tratamento também diferentes. E hoje eu vou te explicar o que é uma crise de ansiedade, o que é um ataque de pânico e o que é transtorno de ansiedade generalizado. Vamos começar aqui pela crise de ansiedade. Ela é a mais comum das três. E provavelmente tu já viveu uma. A crise de ansiedade acontece quando a gente percebe uma situação como ameaçadora. Pode ser uma prova, uma reunião importante, um conflito com alguém, ou até mesmo uma situação social que te deixa desconfortável. O corpo, ele acaba respondendo a esse gatilho uma série de sintomas. O coração começa a acelerar, os teus músculos vão ficando mais tensos, os pensamentos eles disparam, a sensação de perigo, ela bate muito forte. Mas aqui está o ponto principal. Tem um motivo por trás disso. A pessoa consegue identificar o que disparou aquela crise. Pensa comigo. Tu tem uma apresentação importante no dia de amanhã. Tu não consegue dormir direito. Tu fica imaginando que tudo pode dar errado. Isso, se vir acompanhado daqueles sintomas físicos, pode ser uma crise de ansiedade. E ela vai ter um começo, um meio e um fim. Quando o evento estressor passa, ela tende a diminuir. Agora vamos falar um pouquinho do ataque de pânico. E aqui a coisa muda bastante. O ataque de pânico é uma descarga intensa e súbita do sistema nervoso. Ele pode acontecer do nada, sem nenhum gatilho aparente, inclusive durante o sono. E os sintomas são muito mais intensos. As palpitações no coração ficam mais fortes, tu vai te sentir sudorese, tu pode até ter tremores, fica mais difícil respirar, tem dor no peito, tu pode ficar tonto, formigamento no corpo, sensação de que está enlouquecendo ou até mesmo de que pode morrer. E muito nesses casos, tem gente que vai no pronto-socorro achando que está tendo um infarto. E o exame volta apontando que está tudo normal, porque de fato o coração está bem. O que disparou aqui é o sistema de alarme do nosso cérebro. O corpo entra num modo de emergência total, mas não tem um perigo real. O pico do ataque costuma durar menos de 10 minutos, mas para quem está passando por ele, parece uma eternidade. E aqui tem um detalhe que é muito importante. Um único ataque de pânico não é um transtorno. O problema começa quando a pessoa passa a temer o próximo ataque, quando ela começa a evitar lugares, situações, pessoas, com medo de ter outro episódio. Aí sim pode evoluir para o transtorno do pânico. E agora está na hora da gente falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Diferente das crises pontuais que eu comentei antes, o transtorno de ansiedade generalizada é um estado crônico, é uma preocupação excessiva e persistente e muito difícil de controlar. A pessoa acaba ficando preocupada e o cérebro ocupado sobre muitas variáveis e questões ao mesmo tempo. Trabalho, saúde, família, dinheiro, futuro, por pelo menos 6 meses ou mais. A pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada não precisa de um motivo para se preocupar. A preocupação acaba sendo o estado padrão dela. É como viver com o sistema de alarme sempre aceso, no volume máximo. E aqui tem outros sintomas que podem aparecer juntos, como a dificuldade de dormir, uma irritabilidade, uma tensão muscular constante, o tal do bruxismo, cansaço mesmo sem fazer nada, dificuldade de se concentrar e o mais frustrante, a pessoa sabe que está exagerando, mas ela não consegue parar. E agora eu chego aqui numa das partes mais importantes. Da onde que vem tudo isso? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que não é uma fraqueza do sujeito, não é uma frescura, não é falta de fé, não é falta de força de vontade. Pelo amor de Deus, existe uma origem real e ela costuma ter várias e várias camadas. A primeira delas é biológica.
Algumas pessoas nascem com um sistema nervoso mais reativo, com uma amígdala, o centro do medo aqui no nosso cérebro, muito mais sensível. Isso pode ser genético, pode vir da família, das gerações. A segunda camada é sobre a história de vida. Por exemplo, crianças que cresceram em ambientes imprevisíveis, com cuidadores ansiosos, ausentes ou abusivos, podem desenvolver um sistema nervoso calibrado para o perigo. O cérebro aprendeu que o mundo não é um lugar seguro e ficou em alerta de forma permanente. A terceira camada são os traumas. E aqui eu preciso ampliar o conceito de trauma. Trauma não é só um contexto catastrófico. Pode ser o acúmulo de pequenas e pequenas experiências de humilhação, de invalidação, de abandono, de não ser visto. Essas experiências deixam marcas no sistema nervoso. E a quarta camada são as crenças. Crenças como o mundo é perigoso, eu não sou capaz de lidar com nada, algo ruim é certo que vai acontecer. Essas crenças alimentam e mantêm os ciclos ansiosos, muitas vezes sem que a pessoa perceba. E para finalizar, gente, eu queria te trazer que compreender a diferença entre essas condições não é só curiosidade, é o primeiro passo para a pessoa buscar o tratamento correto. Crise de ansiedade, ataque de pânico e transtorno de ansiedade generalizada têm abordagens diferentes de tratamento. E entender de onde vem a tua ansiedade é o que permite que tu pare de lutar contra ti mesmo. E aí, tu pode começar a se tratar com mais compaixão. E se esse vídeo fez sentido para ti, eu vou pedir a gentileza, deixa uma curtida, te inscreve no canal, compartilha com mais pessoas ao teu redor. Aí o algoritmo do YouTube compreende a relevância desse material. Tem esses 2 vídeos aqui que ele recomenda para que tu assista, e eu te convido a assistir o próximo. Até lá!